Olá pessoal, então vamos começar mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar sobre a origem dos continentes, teorias da deriva continental e das placas tectônicas. A gente vai ver as relações que tem entre uma e outra. Mas antes da gente começar a falar sobre a questão da deriva continental e também das placas tectônicas, vamos entender um pouquinho porque tudo funciona dentro do conjunto, principalmente dentro dessa parte da camada mais superficial da Terra, que é a litosfera. Essa litosfera, ela vai ter, claro, também a junção com outras camadas, né, como a própria atmosfera dos gases, biosfera da questão dos seres vivos, né, e também a hidrosfera, principalmente voltado à questão da água, rios, oceanos, mares, entre outros. Então, com isso a gente vai falar um pouquinho sobre a litosfera. Como que acontece esse movimento das placas tectônicas? Como surgiram essa teoria das placas tectônicas? Então, para a gente falar um pouquinho sobre a teoria das placas tectônicas, a gente tem que entender um pouquinho antes a teoria que nasceu em 1912, que foi a teoria da deriva continental, da deriva dos continentes. Hoje a gente tem uma formação continental de 6 continentes, né? América, Europa, Ásia, África, Oceania e o continente da Antártida. Então, dentro disso, claro que dentro dos Jogos Olímpicos a gente só retrata 5 continentes, mas dentro da geografia são 6 que são considerados. Alguns geógrafos trabalham com a questão de não considerar a Antártida, mas de um modo correto, de um modo mais comum, né, a gente aceita como o 6º continente, sendo que temos porções de terra, né? Se a gente não tivesse porções de terra, sendo que visto que um continente é uma porção de terra cercada por água e que seja maior do que a ilha da Groenlândia. Então, a partir dali, a gente tem essa concepção de continente. Então, com isso, pessoal, para a gente falar um pouquinho das placas tectônicas, vamos falar um pouquinho sobre a teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental, ela nasceu em 1912 por Alfred Lothar Wegener, que ele veio através da teoria da deriva, que ele dizia que tudo iniciou numa grande Pangeia e que com o passar dos anos, no caso, milhões de anos, né, o nosso planeta ele foi se formando, aquela grande Pangeia foi dividindo devido ao movimento que a gente tinha, um movimento interno da Terra, não um movimento externo, mas um movimento interno, e com isso fez com que liberasse aquela grande porção de terra e se dividisse nos continentes que são hoje. Então, ele, basicamente, uma grande Pangeia, uma grande porção de terra, uma Pangeia, né, uma grande porção de terra, então, que com o passar dos anos, ela foi se desprendendo, fragmentando, e a partir dali, começou a formar os nossos continentes. Então, até vi alguns professores explicando isso e eles retratam muito bem a questão do nosso planeta Terra como uma panela de pressão. Na verdade, a gente é uma panela de pressão sem um pino. E o interior da Terra é uma panela de pressão sem um pino. Ela está ali com uma pressão muito forte, com altas temperaturas. Então, com o passar do tempo, com o movimento que a gente tem tanto do manto com a crosta e até mesmo a influência do núcleo, a tendência é ele se rachar em fragmentos, em placas tectônicas. Depois a gente vai ver as placas tectônicas, falar um pouquinho desse assunto, mas a tendência é se desprender. Então, por isso que a gente começa a ter a formação dos nossos continentes, através desse desprendimento das placas. Wegener, ele era um geógrafo que ele estudava bastante a questão dos continentes.
E ao estar trabalhando nessa relação dos continentes, ele conseguiu visualizar que um continente se encaixava no outro. Essa teoria veio através disso, existia já estudos antes, a gente vai ver que existiam alguns estudos, mas ele viu, não, realmente um se encaixa no outro, a África se encaixa lá na América do Sul, se encaixa também na América Central, a questão até mesmo da Antártida, ela se encaixa entre a África e a América, a Austrália se encaixa onde seria mais ou menos a região ali entre as Índias e Japão, aquela região ali. Então, com isso a gente vai vendo que há um desprendimento e através dali começa a formar tanto os nossos continentes quanto propriamente alguns países como a Austrália, né? Até mesmo a Itália, que houve um desprendimento e que ela também formou essa região, né? Então, com isso, a gente vai vendo que há um desprendimento através do movimento das placas tectônicas e que vão criando esse nosso mapa que a gente conhece dos continentes. Entretanto, pessoal, a gente tem que ter ciência do que eu achar que é e eu comprovar. Eu posso achar que isso daqui é uma caneta, mesmo sendo um lápis, mas, entretanto, eu tenho que ter comprovação científica para isso. Então, Wegener começou a buscar algumas comprovações científicas. A primeira questão é que ele já tinha um registro da situação ali que um encaixava na outra. Segundo ponto, ele tentou encontrar a resposta de um continente no outro, de um extremo de cada continente onde fazia o encaixe, para ver se existia alguns animais, se existia algumas vegetações, e ele encontrou algumas vegetações, alguns animais, inclusive encontrou algumas cadeias de montanhas, fósseis de animais, de plantas, que tanto encontraram na América, quanto na África, tanto encontraram no Polo Sul, quanto na região da África do Sul e na Índia. Então, isso começou a trazer alguns pontos para comprovar a ideia de Wegener. Só que, entretanto, mesmo tendo todas essas comprovações, Wegener decidiu que, não, eu tenho agora a comprovação, eu vou lançar, em 1915, lançou um artigo científico dentro do Congresso da Sociedade Geológica de Frankfurt, onde ele intitulou o artigo de Die Entstehung der Kontinente und der Ozean, a origem dos continentes e do oceano. Então, dentro disso, ele trazia aquelas comprovações, as descobertas dele. Entretanto, a comunidade acadêmica da época, entre 1920 até 1930, final de 1930, não aceitaram a ideia de Wegener. Então, a partir de 1940, 50, começaram a novamente bater nessa questão, aceitar essa ideia, buscar novamente complementar os estudos de Wegener. Só que, entretanto, essa teoria dele, da deriva continental, ela ganhou força só a partir de 60, quando 60 inicia os estudos agora de Hess e Dietz. Mas, antes disso, a gente tem que saber que esse estudo de Wegener já tinha também uma base num estudo que foi iniciado em 1596, onde Ortelius foi o primeiro a dizer que existia esse encaixe dos continentes e provavelmente esses continentes, um determinado momento, eles estavam todos juntos e depois eles foram desprendendo com o passar dos anos. Tá? Então, a gente vai ver que a teoria das placas tectônicas, ela inicia em 1960. Agora a gente vai sair um pouquinho da escola alemã e vamos para a escola americana, onde aparecem duas figuras muito importantes, que é o Harry Hess e o Robert Dietz. O Hess, ele logo após inicial, ele já vinha conhecendo os estudos da deriva continental, mas logo após formular a teoria das placas tectônicas, ele faleceu em 69. Então, por isso, Dietz ficou muito conhecido, porque Dietz foi até 1995, onde ele continuou os estudos de Hess
e os dois chegaram a trabalhar juntos nessa ideia. Então, com isso, ele começou a ganhar um pouco mais ele ficou mais conhecido por esse motivo. E ele trazia que a Terra era dividida em camadas até o seu interior, e a camada mais externa era chamada de litosfera, e rígida e resistente, mas, porém, ela se fragmentava. Então, essa era a teoria dele. Então, dentro disso, ele criou a teoria baseado, mais tarde, conseguiram fazer esse mapeamento das placas. Como que eles conseguiram fazer o mapeamento e como que eles conseguiram comprovar essa teoria das placas tectônicas? Eis a ferramenta primordial para eles fazerem isso. Esse submarino que se chama batiscafo. Esse batiscafo era um submarino de águas profundas. Tá? Então, com isso, eles conseguiam ir até uma região que até então era desconhecida pelos geógrafos, geólogos, regiões muito profundas, principalmente ali onde se encontram as fossas marinhas, tá? Onde começa a ter as aberturas de uma placa na outra, onde ela pode ser convergente, divergente, transformante. Então, os maiores limites numérico, agora eu estou falando, de placas tectônicas, elas são submarinas, perdão. Então, ficam no mar. Então, a gente vai ver que existe alguns limites de placas aqui, alguns aqui entre a Europa e a África, alguns até mesmo aqui na região, depois a gente vai ver na região da Islândia, aqui também entre a Sibéria, mas a maior concentração de placas, de divisões de placas tectônicas, vão ser nos mares. Então, ali que é os estudos, ali que a gente vai encontrar os estudos. Aí a gente vai ter também algumas regiões, como lá nos Estados Unidos, Nazca, mais outros que a gente vai estudar. Mas a maioria é oceânico. A maioria é nos mares, as nossas placas tectônicas. Então, com isso, eles conseguiram comprovar através dos estudos das águas profundas. Então, a partir dali, eles conseguiram ter teoria para começar a reescrever a teoria da deriva continental, e agora com o título de Teoria das Placas Tectônicas, que iniciou em 60 e ganhou força através dos trabalhos de Dietz ao longo dos anos 70, 80, principalmente em 80, 90, que essa teoria começou a ser mais aceita. Então, a teoria diz que a gente é dividido em várias placas tectônicas, em vários limites, e as placas, elas seguem um sentido, ou contrário, ou em direção, ou lado a lado. Então, com isso, a gente vai ter três movimentos das placas. Primeiro, o transformante, que ele passa uma do lado da outra, como é o exemplo. Aqui a gente pode ter um exemplo de um transformante. Vou botar mais aqui na frente, que já vamos ter um exemplo do transformante aqui. Apesar de não aparecer aqui, esse daqui é um transformante, tá? Aqui na placa do Pacífico, onde a gente vai ter a falha de San Andreas, ali a gente vai ter uma falha transformante. O que é isso? Uma passa do lado da outra, tá? Chega às vezes a chocar uma na outra, mas ela passa uma do lado da outra, tá? Ela não é convergente e nem divergente, de separar, nem de bater, é de passar uma do lado da outra, tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos. A convergente é quando uma placa tectônica, ela começa a adentrar embaixo de outra e começa a erguer a superfície ali. A parte da crosta começa a ser erguida. Principalmente a chamada placa continental. Essa placa continental, ela faz o quê? Quando uma placa tectônica começa a ir embaixo da outra, é normal acontecer o quê? Primeiro que vai ter uma fissura ali onde ela vai começar a entrar, ali vai se criar as chamadas fossas marinhas,
as águas profundas ali, que começaram os estudos da teoria, e com isso ela vai começar a empurrar essa outra para cima. Ela adentra e começa a empurrar. Aí começa a criar as cordilheiras de montanhas chamados dobramentos modernos. Então a gente vai ter uma cordilheira de montanha muito conhecida nossa, que é o encontro da placa de Nazca, que se choca contra a placa da América do Sul e cria as cordilheiras dos Andes. Outro exemplo que a gente tem são as placas aqui que se chamam divergentes. Essas placas divergentes, elas fazem o quê? Um movimento contrário uma à outra. Um exemplo que a gente tem é o exemplo da Islândia. Na Islândia, acontece esse movimento que se chama divergente e que ele vai fazer o seguinte, aqui, ó. Aqui a gente vai ver lá na região da Islândia, o que acontece. Ele pega e faz com que se separe uma placa da outra. Então, lá na Islândia, a gente vai ver que uma placa vai se separar da outra. Ela está fazendo um caminho contrário, não está se chocando, mas está se afastando. Então, a partir dali, cria um movimento chamado divergente. Então, vai ser uma região de intenso calor ali, provavelmente vai ter algumas... Aqui a gente tem uma foto na parte marítima, mas como a gente vê aqui na Islândia, tem esses canyons, que são regiões muito quentes, de altas temperaturas, então ali pode ter água quente, pode ter poços de lama quente, então vários fatores impulsionados pela questão propriamente do magma, do calor do magma que vem lá da região do manto. Outra placa, outro movimento que a gente tem é nossas placas que são transformantes. Então, o exemplo mais comum é o exemplo que a gente tem na região de San Andreas, que é a falha de San Andreas nos Estados Unidos, na região da Califórnia, onde é a mais evidente. Entretanto, essas falhas, elas existem não só na região dos Estados Unidos, mas em outras regiões também. Falhas geológicas acontecem até propriamente no Brasil, a gente tem falhas geológicas. Mas é o movimento, propriamente essa falha de San Andreas, é o movimento de uma placa tectônica que ela vai contrária à outra, mas ela não se choca, ela passa na paralela entre uma e outra. Então, pessoal, esse seria o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor. E se vocês quiserem saber mais sobre algum conteúdo, é só olharem no própria página, no próprio canal do YouTube, que vocês vão encontrar mais algumas videoaulas referente a isso. Então, pessoal, até a próxima e não se esqueçam de acompanhar as outras videoaulas.